Versículo 1 do Salmo 37, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um segundo, que eu espero. Alguns dizem que achou, mas também não achou, né? Já está na tela? Ainda não. Vamos lá. Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Mais para baixo, versículo 37. Nota o homem sincero, considera o homem reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Bom, a gente não sabe ao certo onde ou as circunstâncias que o rei Davi compôs este salmo. Mas o que a gente sabe é que é muito provável que Davi estava numa fase da sua vida com um grande acúmulo de experiência. Então, Davi aqui, neste salmo, não é mais aquele pastorzinho de ovelhas do seu pai. Davi, no Salmo 37, não é mais o fugitivo, desesperado da fúria de Saul. Davi aqui nesse salmo não está em crise, orando a Deus para que Deus fizesse justiça contra os seus inimigos, que ele fez isso muito. Aqui no Salmo 37, Davi não é um Davi angustiado na alma, como vemos no Salmo 13, por exemplo, né? Até quando, que nem a gente de vez em quando. Estamos diante de um rei Davi amadurecido. Estamos diante de um rei que já viveu, que já passou por muitas e muitas experiências, e a maioria delas extremamente traumáticas. Este salmo nos mostra um homem que aprendeu muito com a vida. Aliás, ele foi muito surrado pela vida. Ele sabe o que é viver de forma simples, porque nasceu numa casa simples. Ele sabe também como funciona um palácio, porque Deus o levou a ser o rei. Ele sabe o que é ser funcionário do seu pai, mas também sabe o que é ter milhares de soldados e servos às suas ordens. Estamos vendo um homem que viu a morte bem de perto por diversas vezes. Por isso é alguém que aprendeu a valorizar a vida. Estamos diante de um homem que sabe o que é sofrer grandes perdas, pois ele viu mortes trágicas de seus próprios filhos. Estamos diante de um homem que sabe o que é cair em pecado, que sabe o quanto custa o pecado, o gosto amargo do pecado, o ferrão do pecado, o aguilhão. Ele sabe também o que é perder a comunhão com Deus. Davi também passou por tantas coisas, que ele também sabe o caminho de volta para Deus. O arrependimento sincero, o quebrantamento que a gente vê no Salmo 51 e no Salmo 32. Este Salmo de Davi, o 37, ele mostra alguém que pela experiência de vida e também pelas experiências com Deus, ele chega a algumas preciosas conclusões. Na leitura que a gente fez, ele vai colocando em contraponto o justo e o ímpio. A diferença de quem realmente serve a Deus e de quem não serve. Então ele vai trazendo conclusões preciosas. Enfim, Davi nesse salmo se mostra um homem capaz de discernir os verdadeiros valores
dos falsos valores. Por isso, para mim, esses 40 versículos aqui do 37 parecem um tom de conselho àqueles que desejam uma vida com Deus em plenitude. Então, algumas lições eu quero trazer para vocês sobre este salmo para uma vida madura, verdadeira e plena em Deus. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o dilema que Deus nos ajuda através do salmista a resolver em tempos que parece nos atormentar. Qual é o dilema que Davi vai resolver para nós aqui neste salmo? Por que o ímpio parece se dar bem? Vez ou outra a gente entra nesse dilema. Por que os ímpios parecem prosperar enquanto os filhos de Deus passam tantos apertos? Eu lia isso e comecei a pensar, gente, eu comecei a chorar na minha sala hoje à tarde. Porque às vezes temos a sensação que fazer as coisas direito não tem nos levado a lugar algum. Pois alguns fazem tudo errado e aparentemente estão sendo felizes pra caramba. Já teve essa sensação? Porque às vezes passamos a vida sonhando de repente com uma casinha própria e esse sonho nunca se realiza. E aqueles que fazem piada de Deus moram em verdadeiros castelos. Porque pregamos que Deus cura e a gente fica doente. E alguns de nós não saem do hospital, a cada semana está com o filho no hospital. E o filho do macumbeiro nem espirra. Porque eu estar sendo um cristão de verdade parece não estar me dando nenhum lucro. E os que não sabem nada e não querem saber de Jesus, vivem rindo, esbanjando riquezas, postando as suas vidas ostentadoras no Facebook. E vivendo as coisas boas da vida. Versículo 1 e 2 e versículo 7, o Davi nos ajuda com esse dilema. Ele diz, não te indignes por causa do malfeitor, e não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo eles serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. Não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Davi está dizendo o seguinte, trocando em miúdos, versículo 1, 2 e 7. Não olhe a vida numa perspectiva de curto prazo. Porque a vida, segundo o ponto de vista de Deus, não pode ser vista sob uma perspectiva de curto prazo. É isso que Davi está querendo dizer para nós. Não fique indignado, nem cobice o estilo de vida daqueles que estão mergulhados no pecado. Olhe sempre para a sua vida e a deles a longo prazo. Ou seja, como é que eles vão terminar se eles continuarem longe de Deus? E como é que você vai terminar levando a sério o seu relacionamento com Deus, sua carreira cristã, o seu chamado, seu ministério? A análise sobre a vida precisa ser feita lá na frente, não agora, porque toda análise feita a curto prazo, feita com base no hoje, pode nos frustrar, nos decepcionar e até causar uma certa indignação. Amém, gente? Então, para alguns que as coisas estão legais, a sua conta está positiva. Você está comendo no restaurante toda semana. Você está com saúde. Sua família está bem. Seus filhos estão bem. Esse dilema não bate na gente quando a gente está assim. Então, esse trecho da mensagem, você passa de largo dela. Mas tem gente aqui sofrendo demais. Tem gente aqui vivendo tempos difíceis. Tem gente aqui vivendo problemas sem solução aparente ou humana. Então, o que a gente olha? A gente olha para a vida numa perspectiva de longo prazo. De muito longo prazo. Quando a gente lê o Salmo 73, a gente vai ver o dilema de Asaf. Eu já preguei aqui algumas vezes, acho que umas 3 vezes aqui na igreja. O Salmo 73 começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele está olhando para trás e contando a história da vida dele. Asaf era um líder de música, um líder de ministério no reinado de Davi. Os meus pés quase se desviaram quando olhei a prosperidade do ímpio. Eles não têm apertos,
eles vivem rodeados de servos. Eles morrem num colchão d'água no Albert Einstein, cheio de máquinas de última geração. O Asaf vai dizer assim, num determinado momento do Salmo: em vão eu tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho santificado a minha alma. Porque aqueles que zombam de Deus, eles prosperam. Aí ele chega no versículo 17 do Salmo 73 e diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Aí então entendi eu o fim deles. Bom, o Salmo vai terminar, o 73, dizendo assim: bom é Deus, e que a minha vida possa glorificá-lo todos os dias até o fim. Ele termina o Salmo assim. Mas olha o que Davi vai dizer no 37 sobre isso. A longo prazo, versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados. Versículo 10: pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e ele não aparecerá. Versículo 20: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça. 35 e 36: eu vi o ímpio com grande poder se espalhar como árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece, procurei-o e não pude encontrar. Versículo 38: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Agora, aqueles que têm aliança com o Senhor e perseveram em seus caminhos, eles vão acabar assim, versículo 9, parte B. Aqueles que esperam no Senhor habitarão a terra. Versículo 10: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 18: o Senhor zela todos os dias pelos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Versículo 19: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Versículo 28: porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos, eles serão preservados para sempre, a semente dos ímpios será destruída. 29: os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. 31: a lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não vacilarão. 37: nota o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. 39: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40: o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Percebeu a diferença a longo prazo? Vocês lembram daquela mensagem que eu preguei com o barbante? Quem lembra? Pelo menos do barbante você lembra. Eu peguei um rolo de barbante grosso assim, daquele barbante bem espesso. Pedi para minha filha pintar com o esmalte dela lá em vermelho, 20 centímetros assim mais ou menos. E eu fiquei falando sobre a vida o tempo todo com o rolo na mão. Dizendo: a sua vida aqui, os 70, os 80, os 90 que você for viver aqui, é isso aqui, ó. O que tem do lado de lá está aqui no rolo. No final da mensagem eu joguei o rolo. Quando a gente vai olhar a vida a curto prazo, a gente vai colocar tudo que a gente tem aqui, nesses 20 centímetros. E às vezes aqui nesses 20 centímetros as coisas são muito complicadas, muito difíceis. Jesus já até nos deu uma prévia disso, dizendo: olha, no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Então persevere em caminhar com o Senhor, ainda que tudo pareça estar dando errado. Ainda que você olhe para o lado e veja gente que não teme a Deus prosperando. Ainda que você olhe para pessoas que frequentam a igreja, mas não tem compromisso nenhum com Deus, só frequentam a igreja, e você olha: como é que essa pessoa que não tem compromisso com nada, só vai lá de vez em quando assistir culto, como é que as coisas dão certo para ele? Davi diz: não te indignes com isso. Olha as coisas lá no final. Porque o evangelho não é um lance de curto prazo. Jesus não veio para um negócio de curto prazo. A cruz de Jesus não veio para um lance de curto prazo. É muito pobre, gente. É muito pequeno. Paulo disse: esperamos em Cristo somente aqui nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então assim, as perspectivas do Evangelho, elas transcendem essa vida, e isso precisa estar muito claro para nós.
Eu digo a vocês, eu já vivi esse dilema algumas vezes. Ou seja, por que a minha vida é tão apertada com relação ao dinheiro? Eu acho que nem acabei de pagar as dívidas do casamento com 20 anos de casado. Você que vai casar, Bruno? Vai sentindo o drama. Então assim, por que as coisas são tão difíceis? Eu ficava imaginando isso. Eu contei uma vez um testemunho que eu estava vindo para a igreja dar um estudo para os jovens numa sexta-noite, aí eu parei no farol aqui na Santa Clara, emparelhou comigo um carro. Aqueles carros, na época eu nem sabia que carro era, eu falei, que diabo de carro que é esse? Aqueles carrão assim, ó. Não bastasse o carro, o negócio ligado lá e um jet ski atrás. Não bastasse o jet ski, um rapaz assim novo, uns 20 e poucos anos. Com uma moça que parecia que elas dançariam do Faustão. Aí eu pensei, bom, ele deve estar indo lá para a Riviera de São Lourenço, para o Guarujá, para algum lugar legal, na sexta-noite. Vai ficar pilotando aquele jet ski. Vai comer uns camarão desse tamanho. E outras coisas também depois. E eu estou indo para a igreja. E eu vim pensando nisso. Então, um empolgante estudo bíblico para os jovens. Um poderoso estudo bíblico para os jovens. E no sábado eu ia estar aqui de novo, ensaiando com o Ministério de Louvor a tarde inteira. E no domingo eu ia estar dando aula aqui empolgantemente para o pessoal aqui na escola dominical. E de noite ia estar no culto. Aí você fica assim, espera um pouco. E fiquei naquele dilema. E ali, há quase 15 anos atrás, 20 anos atrás, nasceu essa mensagem que eu preguei sobre Asaf, muito tempo atrás. Então, quando a gente olha a vida numa perspectiva de curto prazo, a coisa é injusta. É injusta. Será que é justo uma pessoa que temeu a Deus a vida inteira estar usando fraldas geriátricas? Com a perna vazando, feito uma fonte de um líquido esquisito? Cara, não é justo. Já contei várias vezes, será que é justo uma mulher que temeu a Deus, que fez a vontade de Deus, que ajudou pessoas, que viveu o Evangelho, ter que ficar confinada dentro de casa com um marido que nem sabe mais nada da vida, que é o meu pai, por exemplo? Isso é injusto. Só que quando eu vejo essas coisas agora, eu encaro de outro jeito. Não mais como lá atrás. Porque eu estou começando a olhar a vida cada vez mais a longo prazo. Até porque eu faço 49 daqui a pouco. E quanto mais a minha vida vai indo, e eu já estou no segundo tempo dela, né? E eu não sei se vai ter prorrogação, se vai ter pênalti no final, ou se de repente, né, o árbitro fala, para o jogo, vai substituir e sai. Não sei como é que vai ser. Então, como a gente já está caminhando com a vida e a vida está indo embora, quanto mais a minha vida vai passando aqui e vai terminando aqui, os meus olhos estão para o lado de lá. Então eu não estou mais olhando a vida a curto prazo, não. Então as coisas estão acontecendo e o caminhão de melancia está vindo e as coisas estão acontecendo. Gente, eu não estou ajoelhado dizendo, Senhor, isso é injusto. Eu não estou ajoelhado de bico com Deus. Porque eu já comecei a entender que Ele já preparou o melhor vinho. Amém, gente? Ele já preparou a melhor vida. Então, persevere em caminhar com o Senhor, ainda que tudo pareça que está dando errado. Ainda que venha alguém possivelmente incitado pelo próprio Satanás dizer, o que adianta ser ir na igreja? O que adianta se ser crente? Lá onde eu estou indo, as coisas estão acontecendo. Você pode responder, tudo bem, eu quero ver lá no final. Porque mesmo que para mim não aconteça nada daquilo que as pessoas dizem que é bom, eu sei que lá no final a gente vai cantar o hino da vitória. Eu sei que lá no final a gente vai celebrar. E não vai ser uma celebração de um dia, de uma semana, de um ano. Vai ser uma celebração eterna.
Porque não vai mais ter choro, não vai mais ter pranto, não vai ter nada. Porque todas as coisas serão passadas. Então não olhe para o agora. Olha o versículo 37. Nota o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Olhando sob a ótica do Novo Testamento, o fim desse homem é paz. Sabe o que significa isso? Uma paz eterna. Uma paz sem fim. Então, o fim daqueles que não temem a Deus, se não se arrependerem, vai ser trágico. Eu fiquei vendo essas reportagens, até cansei, gente, há 2, 3 anos atrás, com a Lava Jato, e você ficava vendo os impérios que esses homens construíram. Fizeram uma reportagem dentro da casa do Sérgio Cabral, lá em Mangaratiba. Gente, aquilo ali é um negócio... Eu falei, será que isso aí é o céu e não me falaram? Gente, uma casa cinematográfica. Mesmo que alguém dê uma facilitada e ele volte a desfrutar de tudo aquilo, e de todos os milhões que devem estar acumulados em algum lugar que ainda não descobriram, mesmo que isso aconteça, vai chegar um dia que não só ele, mas o Eike Batista e todos eles vão entender que nada disso valeu a pena. Porque vai chegar um dia que não vai ter para quem apelar. Vai chegar um dia que não vai ter habeas corpus. Vai chegar um dia que não vai ter advogado e quebra galho daqui, quebra de lá e STF. Vai chegar um dia que o juiz dos juízes, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, vai dar sentença. Então, quando chegar esse dia, ele vai dizer para aqueles que não o conheciam: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas se nós perseverarmos no Senhor, não é apartai-vos de mim que nós vamos ouvir, é vinde benditos do meu Pai, e possuam o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Segundo lugar, o Davi nos ensina aqui também a não ter Deus, a não ter o Senhor Jesus como um gênio da lâmpada, ou como um cumpridor dos nossos desejos e dos nossos caprichos. Então Davi diz no versículo 4, deleita-te, tenha prazer em Deus, não somente interesse naquilo que Ele pode fazer por você, tenha prazer em Deus antes de querer qualquer coisa dEle. Deleitar-se é ter prazer. Parece que queremos Deus para satisfazer os desejos do nosso coração, mas nós não temos prazer nele. Então, descolar uma parte do versículo, ou descolar só o versículo e achar uma verdade, uma promessa de Deus, o que nós temos que entender é que Deus está dizendo: você tem prazer em mim? Você tem prazer em mim? Porque alguns adesivam o carro com esse versículo e parece um lance de gênio da lâmpada. A gente até nem considera o deleite, mas olha, Ele satisfará o que deseja o teu coração. E cada maluquice que passa no coração dos crentes, você não faz ideia. E a responsabilidade de Deus é realizar os caprichos dos crentes que não entenderam o que Jesus veio fazer. Então parece que, ao invés de termos prazer em Deus, em tudo que se refere ao nosso relacionamento com Deus, às vezes a gente observa os crentes, parece que é um fardo meio pesado. Amém, gente? Então estava o André avisando aqui da quinta-feira, quase pedindo pelo amor de Deus para você vir na quinta-feira. É ou não é? Como se fosse algo assim, deixa eu fazer um favor, sei lá, para Deus, para o pastor, para alguém, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá para não ter falatório. Então a gente não tem prazer em Deus, mas a gente quer que Ele satisfaça o que o nosso coração quer. Não sei nem de onde a gente tira essas coisas, né? Porque é um versículo fora do contexto. Então orar para nós é um peso, uma chatice, gente. Me fala uns crentes aí que fica de ajoelhado orando meia hora no dia. É ruim de achar, hein? Ler Bíblia. Inclusive, se você estiver com insônia, a receita é ler Bíblia. Porque um monte de crente vem dizer para mim que quando lê Bíblia tem sono. Então, se você tem falta de sono, a receita é leia a Bíblia. Você vai dormir em 2 minutos. Porque é o sono da indolência.
Então assim, é pesado, é um tédio. Investir mais do meu tempo para servir a Deus, nem pensar, eu não quero me meter com isso. Porque eu já tenho muita coisa para fazer. Então Davi está dizendo assim, eu não tenho a Deus como um gênio da lâmpada, que você frequenta uma igreja e acumula sonhos e desejos, e Deus pega esses sonhos e desejos e diz para você, receba. Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 3. Esse texto foi bem mencionado também às quintas-feiras, há uns meses atrás. E foi muito bom essa carta de Tiago. Daqui a algum tempo a gente volta com ela de novo. Capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, o Evangelho não é Deus servindo a gente, somos nós servindo a Ele. O Evangelho de Jesus não é Deus com uma gravata borboleta, uma toalha aqui dizendo, pois não. O Evangelho de Jesus é nós dizendo a Ele, Senhor, o que queres que eu te faça? Aonde o Senhor quer me levar? O Evangelho de Jesus não é a gente estar tão preocupado com o que Ele vai fazer ou não de benefício para nós, porque a Bíblia é muito clara em dizer em vários trechos das palavras de Jesus, que Deus é zeloso e Ele é cuidadoso conosco, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. A gente tem que se preocupar com o reino dEle. Foi isso que ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então o segredo espiritual para nós que Davi nos ensina, Davi, um homem segundo o coração de Deus, absolutamente nada perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus, ele diz, deleita-te, tenha prazer em Deus, nas coisas de Deus, em adorar a Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Certamente Ele colocará os desejos no seu coração para cumpri-los. Porque é uma insanidade, irmãos, a gente entender que aquilo que o nosso coração deseja, Deus vai dar. Jeremias disse que perverso e enganoso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Agora, se nós nos deleitarmos em Deus, Ele mesmo vai colocar os desejos do nosso coração para poder cumprir. Aleluia. Olha que bonito, Jó, capítulo 22, versículo 21. Ouça, Jó, na maior das agrúrias, na maior das dificuldades, no extremo do sofrimento, ele diz assim, apega-te, pois, a Ele, e tem paz, assim te sobrevirá o bem, aceita a lei da sua boca, põe as palavras dele em seu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade, o pecado da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o teu ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso, Ele será o teu tesouro, Ele será a tua prata, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele, Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos, determinarás tu algum negócio, ele ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó diz, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, a tua prata, porque então te deleitarás nele. Jesus diz assim em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Isso não é para a gente decorar os versículos só, entendeu? Eu vou decorar do Gênesis ao Apocalipse. Não. Ele diz assim, se as vossas palavras estiverem, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, porque se as palavras dele estiverem em nós, e se nós estivermos nele, a gente não vai pedir qualquer coisa. Amém, gente?
Quando alguém adesiva um veículo, coloca lá, esse foi Deus que me deu. Eu falo, cara, por que as pessoas não entendem o Evangelho, gente? Por que a gente ouve a Bíblia e não entende o Evangelho? Jesus não foi para a cruz para salvar a lataria. Jesus não foi para a cruz, gente, para levar os nossos sapatos caros para o céu. João 16, 24, Jesus diz assim, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. 1 João 5, 14 e 15. Vamos fazer uma ponte com deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. O João, apóstolo de Jesus, no fim da sua vida, ele vai escrever, esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que nós lhe fizemos. Eu vou repetir isso, depois você anota, leia esse texto, pelo amor de Deus. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Terceiro lugar, versículo 5, uma boa parte das promessas de Deus são sempre associadas a condicionais. Então a primeira coisa que a gente viu aqui, para a gente recapitular, não esquece, a vida não pode ser vista numa perspectiva de curto prazo. Pode ser frustrante, pode ser decepcionante, pode ser até injusto. Ela tem que ser vista numa perspectiva de longo prazo, mas muito longo prazo. É como as coisas vão terminar. Você sabia que temos aí mais de 7 bilhões de habitantes nesse planeta? Daqui a 100 anos, não vai ter nenhum deles vivo. 7 bilhões. Daqui a 100 anos, vai importar se a gente morou de aluguel ou de casa própria? Daqui a 100 anos, vai importar se você comeu em restaurantes caros ou só comeu ovo frito com arroz em casa? Daqui a 100 anos, vai importar se você conheceu os lugares mais bonitos desse mundo ou não? Daqui a 100 anos, a única coisa que vai importar é se você está com a sua vida escondida em Jesus. Mais nada. É para pensar. Daqui a 100 anos, a única coisa que vai importar é se a sua vida está em Jesus. A segunda coisa que a gente falou aqui é que Deus não é gênio da lâmpada. E a gente fala muito isso. Eu gostaria de não falar, mas enquanto a gente vai falando, as pessoas continuam, então a gente vai falando. Até que uma hora a ficha cai. Até que uma hora o Evangelho de Jesus entra e a pessoa fala, putz, entendi! Entendi! Como é que fala? Eureka! Quem lembra disso? Dinossauro só. Eureka, entendi o Evangelho. Entendi a cruz. Aleluia! Isso é libertador. Não vejo mais injusto o outro ter ou não ter. Isso é libertador, porque daqui a 100 anos nada do que o outro tem importa. Isso é libertador, porque eu já não vejo mais tanta injustiça com aquilo que eu posso ou com aquilo que eu não posso. É libertador, porque a cruz nos garantiu a eternidade. Em terceiro lugar, então, as promessas de Deus estão quase que sempre associadas a condicionais. Entrega o teu caminho. Essa expressão fala de uma renúncia do domínio da própria vida. Então, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Não dá para pegar, ele tudo fará. A condicional é: entrega o teu caminho. Ou seja, é a renúncia total da própria vida. Ou seja, eu não sou mais dono do meu nariz. Esta é a condicional. Paulo diz em Gálatas 2:20
já estou crucificado com Cristo. E vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então existem pessoas que já fizeram a sua confissão de fé, já se batizaram, frequentam a igreja, porém não deram ainda o domínio da própria vida a Jesus. Amém, gente? Porque frequentar uma igreja evangélica semanalmente não é sinônimo do cumprimento do versículo 5. Porque o versículo 5 diz, entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho não é vir à frente e fazer uma oração que o pastor repete aqui com você. Até porque eu fiz essa oração há 23 anos atrás e fiquei 1 ano e meio, quase 2, vivendo a minha própria vida. Vivendo o que eu queria viver. Então, esse entrega o teu caminho é uma questão pactual. Somente aqueles que realmente entregam o domínio 100% de suas vidas viverão o cumprimento da palavra. O mais, ele o fará. Então o evangelho não acontece em nós quando a gente atende ao apelo e vem à frente. O evangelho acontece em nós quando a gente realiza um pacto entre nós e ele. E não precisa necessariamente que tenha muita gente em volta. Porque eu fiz isso sozinho, na beira da minha cama. Depois de quase 1 ano e meio, quase 2, que eu vim aqui na frente. Irresistivelmente pelo amor de Deus. E tinha nascido de novo, sim. Mas o evangelho, ele é pactual. Teve uma vez que eu usei um talão de cheque. Eu peguei uma folha de cheque e preguei com aquilo na mão. Eu não me lembro o texto, mas eu acho que era esse aqui mesmo. Entrega o teu caminho. Então, o que é esse pacto com Deus? É você pegar a sua vida, como se fosse um cheque em branco, assinar, mas quem preenche o valor é Ele. Tem coragem? Como diria na adolescência, tem as manhas? Tem a moral? De pegar a vida, assinar como um cheque e deixar Deus, o Senhor é quem preenche o valor, ou seja, o que o Senhor quiser fazer, está feito. Você pode fazer isso hoje, se você quiser. Pode ter certeza que o Evangelho vai vir em níveis diferenciados e as coisas começam a revolver na sua vida. Porque Jesus não foi para a cruz para salvar um percentual da nossa vida, ou os 10% do nosso salário. Jesus foi para a cruz para te salvar 100% de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você vier a conquistar, da sua vida toda. Porque com Jesus, ou é uma entrega total, ou então segue a vida. Com Jesus, ou é esse cheque em branco que você assina e deixa Deus preencher o valor, ou então, gente, vamos fazer outras coisas. Então esse é o terceiro elemento que eu trago aqui para você sobre o Salmo de Davi, já vivendo uma vida com muitas experiências de vida e com muitas experiências com Deus. Entregar o caminho é fazer um cheque em branco, assinar o cheque e dar para Deus. Enquanto a gente fica colocando o valor, Paulo diz, eu não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Gente, ele era arrastado pelo Espírito Santo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê assim, e o Espírito nos impeliu a tal coisa. Dali a pouco era o contrário, o Espírito nos impediu. E disse o Espírito Santo. E quando eles percebiam, eu não sei como era isso, essa intuição, essa voz, essa fala do Espírito Santo, eles mudavam de rumo. Eles mudavam a rota. Intentamos ir para tal lugar e o Espírito nos impediu. Então isso, viver Deus, viver Jesus, é uma entrega total. Isso requer uma certa metanoia da nossa parte. Porque a gente ainda está no reino de Deus, porque a gente precisa que Ele nos abençoe.
E a gente precisa mesmo, ou não precisa? Só que a gente está fazendo a manutenção da nossa vida no reino só nessa premissa. Eu preciso que Ele me abençoe. Deixa eu ir para o culto. Por que você vai para o culto? Eu preciso que Deus me abençoe. Preciso para ser, não posso perder a ceia. Por que você não pode perder a ceia? Porque ele precisa me abençoar. Eu vou orar. Por que você vai orar? Eu vou orar porque se eu não orar, Deus não me abençoa. Então há necessidade de uma metanoia da nossa parte. Então assim, entregar o caminho é um pacto. É um pacto. Coisa entre você e Ele. E é sério. Se a gente faz esse pacto, pode ter certeza, Deus se encarrega. Porque Ele disse: o mais, Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Versículo 4. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. O que será que Davi quis dizer nesse salmo com descansa? O que será isso? Eu tenho para mim que descansar em Deus não tem nada a ver com sentar embaixo de uma árvore e esperar as coisas acontecerem. Que nem a pessoa que estava fazendo uma dieta para emagrecer. Eu falei: qual que é a tua dieta? Pastor, a minha dieta é a da fé. Eita, como é que é essa dieta? Eu como tudo que eu vejo pela frente e eu tenho fé que vai acontecer um milagre. Descansar em Deus. Descansar. Quem está na dieta da fé também? Está aí na fé, Bruno? Descansar em Deus significa ter uma postura que não se admite ser dominado pelo desespero. Amém, gente? Descansar em Deus significa ter uma postura que não se admite ser levado ou tomado pelo desespero. Descansar em Deus. Descansar em Deus é ter uma postura que não se admite ser tomado ou levado pela incredulidade. Descansar em Deus é ter a convicção de que Deus está com as rédeas da minha vida nas suas mãos. E mesmo não sabendo como, nem onde, nem quando, eu tenho certeza que Ele vai agir. E como disse o André no começo, Ele vai fazer o melhor. Mesmo que o melhor, no meu modo de ver, não seja tão melhor, mas no modo dele ver, vai ser o melhor. Isso é descansar em Deus. Descansar em Deus é estar absolutamente em paz com relação às coisas que eu não tenho controle e que eu não posso fazer nada. Só Ele. Está descansando em Deus? Eu vou repetir tudo de novo. Descansar em Deus é ter a convicção de que as rédeas da minha vida estão na mão dEle. E que mesmo não sabendo, eu não sabendo como, nem quando, nem onde, nem de que jeito, eu sei que Ele vai agir. E eu sei que Ele vai fazer o melhor. Descansar em Deus é ter a postura de não ser dominado pelo desespero. Eu lembrei de uma situação 3 meses atrás que meu pai apagou. Eu estava numa igreja dando uma palestra para casais e terminou a palestra, meu telefone já tinha as ligações perdidas, era a minha filha Isabela que estava lá. Pai, volta para cá que o vô está mal, o tio está desesperado aqui. Eu cheguei lá, meu pai estava apagado. Falei: ixi, meu Deus do céu, partiu meu velhinho. Estava pensando como vai ser o velório, meu irmão lá em pânico. E aí, o resgate falando, eu peguei o telefone, vem, cadê o telefone aqui? A moça falando, faz assim, meu irmão gritando. Falei: para de gritar, meu. Olha o que é descansar em Deus. Minha mãe estava na cozinha comendo coxinha. Porque ela falou assim: eu não sei o que vai ser essa madrugada, deixa eu já garantir aqui. Descansar em Deus é não ser tomado pelo desespero. O resgate chegou, fez o procedimento, colocou meu pai apagado dentro da viatura, eu entrei na viatura, e ali falando com a Soraya e dando notícia, meu pai ali, o rapaz fazendo os procedimentos, e eu estava em paz. Estava em paz. Dando graças a Deus que estou pagando um plano funeral. Falei: ainda bem que está em dia esse negócio. Então, irmãos, descansar em Deus é não ser dominado pelo desespero. Viu?
Descansar em Deus é estar absolutamente em paz com relação às coisas que a gente não tem controle sobre elas. E não pode fazer nada. Só Ele pode. Gente, é coisa de crente isso. É coisa de gente que quer se relacionar com Jesus. Desculpe, mas não é coisa de gente que frequenta igreja dominicalmente. Não é. É coisa de quem se relaciona com Jesus. Porque senão o desespero toma conta. Porque senão a gente perde até o senso das coisas. Surta. Então assim, as coisas que eu não tenho domínio, eu preciso ficar em paz. Porque eu não posso fazer nada, só Ele pode. Então se Ele fizer, a gente glorifica e dá testemunho. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o Deus da minha vida. Olha o relato de 2 Crônicas 32, 7 e 8. A cena é um exército muitas vezes maior do que Israel está cercando o povo. E antes dessa guerra se instalar, o Ezequias vai falar com Deus. E o Ezequias ora a Deus, o rei, né? E ele vem trazer ao povo as notícias da sua oração. Diante daquela impossibilidade. Ou seja, nós vamos morrer tudo aqui. Olha o tamanho do exército. É muitas vezes maior do que nós não temos domínio sobre isso. Aí vem o Ezequias com os resultados do que ele falou com Deus. E diz assim, versículo 7, 2 Crônicas 32. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que vem com ele. Porque há um maior que está conosco. Porque com eles vem o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Sabe o que aconteceu com a fala de Ezequias ao povo? O texto vai dizer, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Se você quer saber o final da história, não teve nem guerra. Não teve nem guerra. Paulo vai escrever ao Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Descansar em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. O versículo 25 é descansar em Deus sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Todas elas. O texto diz assim, eu fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo, nem a sua descendência desamparada, a mendigar o pão. Você acredita nisso? Eu acredito porque quando a gente faz uma ponte com o Novo Testamento, porque todo o Antigo precisa de subsídios do Novo para a gente entender e acreditar. Quando o texto diz, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi alguém que teme a Deus desamparado, e nem a sua descendência mendigando o pão, porque Deus supre. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não vou contar de novo, mas tem gente que está há pouco tempo aqui. Eu tive 2 situações de desemprego depois que eu casei. Na primeira delas, a Soraya estava com as 2 vezes, a Soraya estava grávida de 7 meses e eu fiquei desempregado. Por isso que chega de engravidar, porque fica coisa ruim. E assim, eu não tinha nada. Eu fiquei 20 dias numa empresa, saí sem nada. E quando olhei para aquele barrigão enorme, fui lá no armário pegar alguma coisa, estava tudo bonitinho lá. Eu falei assim, Senhor, hoje esse armário está cheio, mas eu tenho 32 anos de idade, só joguei bola a vida inteira. Vai nascer minha filha, a gente não tem berço, não tem carrinho, e daqui a pouco esse armário vai estar como? Você acredita que alguma coisa assim, uma vozinha assim, inexplicável, falou assim, se eu cuido de você,
que anda, que fala, que se comunica, que tem braços, mãos e pernas perfeitos. Você acha que eu não vou cuidar da filha que eu estou te dando, que é indefesa? Fechei o armário. Então, Jair, você já comprou o carrinho? Eu falei, não precisa, criança pequena não pesa, né? Para que carrinho? Não. Vai lá na Alô Bebê, escolhe o carrinho. Você tem cheque? Eu falei, tenho. Paga em 3 ou 4 vezes, me dá as datas que eu vou pôr na sua conta o valor. Aí o outro, escolhe o berço na loja que vocês forem, depois me dá o endereço, o nome da loja, o nome da vendedora, que eu vou lá buscar esse berço para vocês. Eu tinha um macacão azul, porque quando a Soraya engravidou, eu tinha certeza que ia ser menino, a gente ia chamar ele de Giovanni. Vai ser menino. Aos 6 meses a gente decepcionou para a menina. Quer saber o sexo? Eu falei, quero. É menina. Eu falei, não, tá errado, vê de novo. Aí a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou empinar a pipa, jogar bola com a menina? Um macacão azul. Graças a Deus não só tinha um macacão azul, porque não tinha dinheiro para mais nada. A Isabela veio. Eu sonhei com ela, gente. Sonhei com uma menina de olho claro, cabelinho bem encaracoladinho, meio loirinho. E eu disse isso no almoço, talvez a família se lembre, meu sogro, minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo junto lá. Falei, eu sonhei, a Soraya Barrigona, eu sonhei com a nossa filha. Ela estava correndo assim, loirinha, com olho claro, olho verde assim, estalado, e o cabelo meio loirinho. Pessoal, vai sair igual a você. Tiçona. E os cunhados tirando sarro. Aí chega a Isabelinha de olho verde, bonitinha, cabelinho encaracolado. Não nasceu com essa cara de turco misturado com alagoano, sei lá mais o quê. Não nasceu orelhuda de abano. Mas Deus cuida. Porque a gente vinha na terça para a igreja e voltava com um pacotinho. A gente vinha na quinta para a igreja e voltava com outro pacotinho. A gente tinha culto aos sábados. E a gente vinha aos sábados e voltava com outro pacote. A gente vinha na escola dominical e voltava com outro pacote. A gente vinha domingo à noite, gente, mas não era assim. Eu não estou exagerando, era assim. Eu fui comprar a primeira peça de roupa para a Isabela quando ela fez 3 anos de idade. Até fralda. Chegou uma irmã e falou, Jair, era diácono da igreja na época, Jair, eu estou sentindo de... Falei com meu marido, estou incomodado, até acordei de madrugada, eu queria te dar umas coisas aí, mas eu estou meio com vergonha, eu não sei se você vai aceitar. Eu falei, o que você quer dar? Eu falei, eu queria dar fralda. Eu falei, deixa Deus te usar, pelo amor de Deus. Deixa Deus te usar. Vou fazer uma visitinha lá, vou levar umas fraldas para vocês. Gente, a irmã me apareceu lá com um pacote de fralda do tamanho de uma geladeira. Eu morava em 2 cômodos. Não coube o pacote de fralda ali da minha casa. Ou eu tinha que dormir fora para ficar as fraldas lá dentro. Tive que deixar as fraldas um pouco em casa, levar o pacote lá para minha mãe. Porque Deus cuida. Cada fralda que caía no cesto, eu via moeda assim, 50 centavos. Plim! Aí você acabava de trocar. Descansar em Deus é dar o cheque em branco para Ele, da vida, e saber que Ele cuida. Em 2010, eu assumi a igreja, eu trabalhava em Mauá, 35 quilômetros da minha casa. Chegava correndo para os dias de culto, na terça, na quinta, aquela correria, e não tomava banho, não jantava, vinha fazendo esboço, dirigindo, e parava no farol, anotava no esboço lá para pregar na quinta-feira, aquela loucura. Não conseguia ver minhas filhas, falei, pastor, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Oramos por algum tempo, conversamos, e falamos, Deus não me chamou para ser pastor? Então eu vou ser pastor. A nossa denominação não tem cultura de pastor em tempo integral, porque 90% dos pastores não são em tempo integral, mas quem me chamou não foi a denominação. Quem me chamou foi Deus. Tem meses que as coisas são difíceis aqui na igreja, e o Jefferson, pastor, ainda não deu, ainda tal, esse mês, junho foi um deles. Mas Deus continua cuidando. Deus continua cuidando. É um negócio impressionante.
O pastor que me convidou lá, você que indicou, né, lá na Vila Industrial, a igreja chama Formosa de Cristo. Uma igreja menor que a nossa, pequena. Chamou para pregar lá numa quarta-feira. O Reinaldo que falou com ele, eu chamo meu pastor, trabalho de família e tal, fui pregar. Igreja pequena, devia caber umas 80 pessoas, mas nos cultos de quarta tinha umas 40, que eu fui 2 vezes lá. Aí eu preguei e tal, não sei o que lá, daí a pouco o pastor me abraçou, muito obrigado, me deu um envelope. O que tinha dentro do envelope, irmãos, eu não recebo nem com igreja que eu já fui pregar para 500. Para palestra de casais com 80 casais, com jantar, com buffet. Uma igreja desse tamanho. Mês de maio. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida. Eu liguei para ele e falei, pastor, você colocou o envelope certo? Você não pegou o envelope de pagar o aluguel da igreja e deu para mim? Tem certeza que era esse envelope mesmo? Pastor, aqui a gente tem a cultura de abençoar as pessoas que trabalham no ministério, que vivem do ministério como o Senhor. Deus cuida. Amém, gente? Descansar em Deus é saber que Ele cuida. 5º lugar, versículo 23 e 24. O texto diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminhar, e é o Senhor que se deleita no caminho dos passos de quem teme a Ele. Aí o versículo 24 diz, ainda que caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse ainda que caia, não é que está andando na calçada, tropeçou e levou um tombo, não é isso. Ainda que caia nas convicções. Ainda que caia no pecado, porque quem está falando isso é o Davi, que sabe muito bem o que é cair. E Davi vai dizer, com essas palavras, versículo 24, temos um Deus sempre disposto a começar de novo. Temos um Deus que está pronto a nos conceder uma nova oportunidade. Temos um Deus que sabe que nós somos suscetíveis a alguns tropeços. Temos um Deus que às vezes pega a página rabiscada da nossa vida, não é que Ele apaga não, Ele vira a página e fala, filho, vamos escrever uma em branco de novo. Davi diz isso com pleno conhecimento de causa, porque eis alguém que sabe o que é cair e cair feio. Mas também Davi é alguém que sabe o que é ser levantado por Deus. Eu me lembro do apóstolo Pedro, que ele era falante, né? Muito falante. Quem mais fala dentre os apóstolos dos evangelhos é o Pedro. E ele falava algumas coisas que às vezes tinham sentido, né? Por exemplo, Senhor, para quem nós iremos? Né? Jesus traz uma palavra, o pessoal vai embora. Ninguém quis escutar o que Jesus estava falando, gente. Não é esquisito? E era Jesus. Aí ficou os 12, e os 12 falaram assim, Senhor, o pessoal está indo embora. Ele falou, e vocês? Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. Porque o teor da mensagem não muda. Querem ir embora? O Pedro olhou. Felipe, você vai embora? Felipe, eu não. Tiago, você vai embora? Também não. Tomé, você vai embora? Olha, eu não acredito muito nessas coisas, mas também não vou embora. Eu estou meio em dúvida, mas não vou embora. João, você vai embora? Não, não vou embora. Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, a gente não vai embora. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para o Pedro, Pedro, que revelação, isso foi coisa do céu. Mas quando chegam os momentos finais da vida de Cristo, ele começa a dizer que vai partir, que vai morrer e tal, e Pedro vai dizer, Senhor, ainda que todos te decepcionem, eu jamais. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Eu estou disposto a ir até a morte, para a prisão contigo. Você não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Ainda, antes que o galo cante, Pedro, você vai dizer 1, 2, 3 vezes que você nem me conhece. Ele deve ter falado, mestre, eu acho que surtou. Como assim eu vou dizer que eu não conheço? Ele não respondeu nada, mas ele deve ter falado assim, o mestre deve estar variando, como assim eu, o mais fiel dos discípulos, o líder dessa bagaça aqui, como é que eu não, até parece que eu vou falar que não conheço. Vão prender Jesus, o Pedro tem uma queda do espírito vingativo, né? Vai lá e corta a orelha do moço. Se Jesus não gruda a orelha do rapaz de volta, ia ser um problema sério.
Aí Jesus pegou ele no chão. Peraí, gente, pera só um minuto. Deixa eu ver, moço. Deixa eu colocar de volta aqui. Pum, pronto. Quem vocês buscam? Sou eu, pode me levar. Só que daí a pouco, gente, os discípulos somem. Jesus é preso. E Pedro está olhando de longe. Um discípulo que a gente não sabe precisar direito quem era, trouxe Pedro para dentro da casa do sumo sacerdote, onde estava tendo aquele interrogatório falso. E Pedro entrou no pátio, fizeram uma fogueira, Pedro estava ali. Aí chegou alguém e disse, você estava com o Galileu, né? Ele disse, não, eu não conheço ele. Passaram-se alguns minutos, veio o primo do cara que ele cortou a orelha agora há pouco. E falou, eu acho que eu estou conhecendo você. Primo do cara que ele cortou a orelha. Ele disse, eu? Imagina eu andando com esse Galileu aí, você está doido? Passou mais um pouquinho. Alguém disse, você é um deles, porque o teu sotaque é Galileu e te denuncia. Aí ele começou a esbravejar e dizer, eu nunca vi esse miserável, eu não conheço esse homem, eu não entendo. E começa a esbravejar e vai embora. Quando o galo canta, não vou imitar o galo porque... Deixa para outra hora. Quando o galo canta, ele tinha um contato visual com Jesus, que estava cercado por pessoas ali. Jesus vira o rosto e olha para o Pedro. Pedro olha para Jesus e começa a convulsionar de chorar e vai embora. Quando Jesus ressuscita, a Maria, que conversa com ele, aquela da qual saíram 7 demônios, aquela que foi pega em adultério e quase foi apedrejada, ele diz assim para ela, diga para os meus discípulos e a Pedro, que eu vou encontrá-los na Galileia. Porque eu quero escrever uma história nova com ele. Ele rabiscou tudo, a página da vida dele, cortou ali do cara, falou que não me conhecia, mas eu sei que o Pedro tem um grande potencial, porque eu já investi nele. Diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou lá. Se apresentou vivo, ressurreto, com seu corpo glorificado. Aleluia. Passando pelas paredes, os caras com medo, os discípulos com medo. Paz seja convosco. É um fantasma. Sou eu. Não é um fantasma. Põe a mão aqui. Sou eu. Tem alguma coisa para comer? Pedro ali, estático. Passaram-se alguns dias. Jesus já tinha se apresentado ressurreto 2 vezes. O Pedro olha para os meninos, está o João, está o Tomé, está o Tiago. Você quer saber de uma coisa? Os caras, o que você vai fazer, Pedro? Eu vou pescar. Vou pescar. Mas peraí, o mestre já ressuscitou, ele tinha dito para nós que a gente seria pescador de homens. Tá, mas eu vou pescar, quero saber o que eles vão fazer. Aí o João falou, eu vou contigo. Aí o outro falou, eu vou contigo também. E foram pescar. Eles seriam pescadores de homens, não de peixe. De repente aparece alguém na praia, e eles estão a 200 metros assim. Eles não identificam, mas esse alguém diz assim, meninos, tem alguma coisa para comer? Ele diz, não, não tem nada, moço. A gente a noite inteira aqui não pegou nada. Tá, faz o seguinte, lança a rede para o lado direito. Os caras olhando. Tá, vamos jogar. Jogaram a rede. Quando jogaram a rede endureceu, eles não conseguiam tirar de tanto peixe. O João disse, Pedro, é o Senhor. O Pedro, que estava só de shortinho de sunga, pulou na água de vergonha. Vieram para a praia com os peixes. E já tinha peixe quente nas brasas, assando e pão. Eles comeram com Jesus. Daqui a pouco Jesus pegou o Pedro, vem dar uma voltinha. Eu imagino a cena ele na beira do mar. Pedro, eu sei que você me negou 3 vezes. Você cortou a orelha do soldado. Eu fiquei 3 anos dizendo para não reagir com violência. Eu fiquei 3 anos dizendo que a vingança não tem nada a ver com a gente. Eu fiquei 3 anos dizendo que a gente não rebate o mal com o mal, a gente rebate o mal com o bem. A gente dá o amor. Eu fiquei 3 anos dizendo para entregar a túnica, a capa, o outro lado do rosto, para caminhar 2 milhas, você cortou a orelha do cara. Quase estragou tudo. Depois disse que não me conhecia 3 vezes. Pedro, você me ama? Você tem
um sentimento chamado de ágape. Ou seja, você me ama ao ponto de morrer por mim. O Pedro diz assim para ele, olha, eu tenho filéu por ti, porque eu tenho uma afeição muito grande pelo Senhor. Não, Pedro, você me ama, é ágape, você me ama para morrer, você me ama com amor de morte. Eu tenho uma afeição pelo Senhor. Pedro, pela terceira vez, porque por 3 vezes você me negou, e por 3 vezes eu quero te perguntar, você me ama com sentimento de morte, você morreria por mim? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Se a gente olhasse o texto até aí, e não soubesse a sequência, Jesus mandou Pedro ir pescar mesmo. Chega de Pedro, né? Porque já escorregou, já pisou na bola, já errou, já fez de tudo. Então, Pedro, você foi reprovado. Uma que você não me ama, outra que você já bagunçou com tudo. Mas Jesus é incompreensível para nós. Ele olha para o Pedro e diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tudo que eu combinei com você, mesmo com todas as suas pisadas na bola, Pedro, dá de pé, viu? O Davi nos ensina nesse salmo, onde ele trocou os pés pelas mãos. Deus cumpriu as promessas que tinha sobre ele, inclusive quando ele foi ungido rei, mais de uma década atrás, no meio dos seus irmãos, que nem o pai dele acreditava nisso. Ele era o rei de Israel, o reino estava sendo unificado. Ele fez aquela besteira de pegar a mulher do soldado, do mais fiel soldado do exército. E ao invés de se arrepender da besteira, ele encobriu a besteira. E ficou 1 ano vivendo como um cínico. Depois que o soldado morreu, trouxe a moça para dentro de casa, porque a morte do soldado foi planejada por ele. Aí o soldado morreu e falou, agora eu trago a moça para cá, está tudo certo, eu caso com ela, vou dar uma boa vida para ela, para a criança que vai nascer. E o soldado, né, ele corre esse risco, ele está na guerra, mas morreu em honra. E Deus só filmando a história. Porque não tem nada que dá para esconder dele, né? Aquilo que a gente acessa, não adianta apagar o histórico. Não dá para esconder nada. Ele sabe, pô. Então, assim, 1 ano depois, praticamente, bate a porta, toque, toque, toque. Quem é? Natã, o profeta. Preciso ter com o rei. Tem uma mensagem de Deus para ele. Pois não. Rei Davi, profeta Natã, quer uma audiência. Manda ele entrar. Profeta aqui tem honra. E profeta quando vem é coisa boa. Aí vem o Natã e diz, rei, senta um pouquinho aí. Você imagina uma história de um homem que tem uma fazenda com muito gado, muitas ovelhas, muitos cavalos e muito tudo. E o vizinho dele é um sitiante, que tem uma bezerrinha que ele criou junto com os seus filhos. Ela até dorme dentro de casa com as crianças. Aquele fazendeiro milionário, riquíssimo, ele recebeu um amigo visitante que veio de longe. Ao invés de matar uma das suas crias, ele pegou a bezerrinha das crianças daquele sitiante pobre e matou para servir aquele amigo que veio de longe. O que será que um homem desse merece? Eu estou narrando para você, 2 Samuel 12. Aí Davi diz, digno de morte é um picareta desse. O Natã disse, pois é, tu és esse homem. Israel teve muitos reis, depois de Davi, depois de Salomão, e a maioria não prestou. Desses reis, por exemplo, se o Natã falasse isso para o Acabe, ele cortava o pescoço dele. Manassés, ele cortava o pescoço dele. Jorão, cortava o pescoço dele. Tu és esse homem injusto. Sabe o que Davi fez? Caiu com o rosto no chão. E começou a falar com Deus, pedindo perdão a Deus, reconhecendo, quebrantado. A hora que ele se levantou,
Ele compôs o Salmo 51 e o Salmo 32, que é um só conteúdo. É um salmo penitencial, onde Davi está confessando tudo que ele é. Onde ele está dizendo que por um ano ele ficou sem a alegria do Senhor, sem a alegria da salvação. Mas no 32 ele vai dizer: bem-aventurado o homem que é perdoado, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Ele se levanta, o Natan diz: está tudo zerado com Deus, Davi. Só as consequências que você vai ter que segurar o rojão, mas com Deus está tudo zerado. A tua comunhão com Ele foi restaurada por causa do teu arrependimento. Deus virou a página e vai escrever uma nova com você, Davi. Porque o nosso Deus, Ele escreve novas histórias, virando a página rabiscada que a gente de vez em quando rabisca. E quando a gente dá umas quedas, e quando a gente dá umas pisadas, e quando a gente diz: eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer, eu não quero mais isso, Deus diz: vira a página, vamos escrever de novo. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, viu?